Nós estamos celebrando 140 anos do nascimento do Papa Bento. Então, ele nasceu em Lagoa Santa. Quem conhece Lagoa Santa? Conhece Lagoa Santa? Conhece? Lagoa Santa é perto de Belo Horizonte. Lá que ele nasceu. Depois de lá, ele foi para Mateus Ferreira, que o primo dele era Papa. Depois ele foi para Mariana, estudou 10 anos em Mariana. A primeira missa dele foi no Deus dele. A primeira missa dele foi no Deus dele. Depois ele foi transferido para Pitani. O que aconteceu em Pitani? Em 1914, aconteceu um incêndio na igreja de Pitani. O que o sacristão fez? A igreja era toda de madeira. O sacristão apagou a vela e subiu debaixo do altar. Só que essa vela não apagou. Ele achou que ela tinha apagado. Saiu da igreja, dali, uma hora depois, ali, o fogo e consumiu tudo a igreja. Ele chega para a igreja em 1916. Qual foi a primeira tarefa dele? Angariar fundos para construir aquela igreja que está lá até hoje. Aquela igreja foi a primeira igreja. O Padre Bento ajuda a construir aquela igreja. Depois de Pitani, ele foi transferido para Piqui, que fica perto de São José da Varginha. Ele foi transferido para lá. Então, em Piqui, o que acontece em Piqui? Algumas pessoas assassinaram o irmão dele. Caso que existiu lá, e não é bom nem comentar, né? Mas foi assim, ele assassinaram o irmão do Padre Bento em Piqui. Chocado com aquele, ele resolveu levar a mãe dele e a irmã para São José da Varginha, mas ele não fugiu de Piqui. Ele ia em Piqui celebrar. Ele morava em São José da Varginha, mas continuava tendo Piqui, e com o dinheiro dele. Porque ninguém pagava para ele. Então, na época, então ele celebrava, ele pagava pensão, pagava o cavalo, pagava tudo. Acho que na época já tinha outro. A mãe dele morre em São José da Varginha. Depois que assassinaram o irmão, ela entrou numa depressão forte. E ela conta-se, né, que ela saía puxando o Padre Bento pelas ruas procurando o Antônio, procurando o filho dela. Então ela morre em São José da Varginha, ela está sepultada pelo túmulo lá da mãe do Padre Bento, Francisco Moreira da Costa. Depois de lá, ele vai para Nova Zelândia. Nova Zelândia, ele chegou lá por volta de 37, ficou até 45. Um fato interessante do Padre Carlos de Capsilica conta. Tem lá na região aquelas bacias, não é bacia, não. É tipo um lugar de água grande assim. Estou esquecendo o nome de Jesus. Grande. Era verdade uma sepultura dele. Ele colocava o índio lá e colocava um monte de luz nos objetos dele. Pois é, só que existia uma desse tamanho que apareceu lá na casa paroquial de Nova Zelândia. O Padre Carlos, que era muito amigo do Padre Bento, chegou lá e começou a olhar. Ele achou cartas da França, Estados Unidos, Argentina, endereçadas ao Padre Bento. O Padre Bento não é daqui, não. O Padre Bento é de fora também. Outro dia que eu recebi o meu e-mail pedido, isso foram 3 pedidos de pessoas do México, pessoas da Argentina, pessoas do Paraguai, pedindo que ele dê uma coisa para eles. Então, um fato interessante que fica na nossa memória. De 45 a 65, ele fica em Piano Ferreira. Chegando lá, ele começa, depois de um tempo, ele começa a construir aquela igreja que está lá. José Teorino foi o construtor, ele era de Montes Baixos, construiu aquela igreja. Então, ele fez aquela igreja, ele mesmo, né, e administrou todo o processo, né, de construção daquela igreja. Lá, aconteceu
com aqueles milagres, né, de pessoas que eram curadas porque tinham problemas mentais, essas histórias todas aconteceram lá, né? Lilian Figueira, que é o que se conta, né? De lá, então, ele sai de lá em 1965. Por acaso eu nasci em 1965. Ele sai do e eu depois, eu sou o primeiro padre a morar lá depois dele. O primeiro padre a morar, foi em 2004, eu fui para lá morar. De lá, então, ele vai para Pará de Minas. E Pará de Minas, um fato importante é que ele venceu um posto de gasolina e um incêndio acabou. O posto de gasolina estava com um carro lá despejando gasolina dentro do tanque. Explodiu, ou não sei o que lá, pegou fogo em tudo. Eles foram até para o pé. E a casa dele, a janela dava para o posto de ser embaixo. Ele venceu e o fogo parou, com meio tanque de gasolina. A gasolina não apaga. Então, um fato também muito comentado. De lá, então, ele vai para aqui, para Vila Santinho, né? E depois morre no São João de Deus, dia 21 de dezembro, às 11h40. Ele mora aqui, depois de sepultado, ele não tem depois de passar por Pará de Minas. Um fato interessante também. O pessoal de Pará de Minas não queria deixar o corpo dele ser sepultado na igreja. Eles queriam que sepultasse em Pará de Minas. Mas ele já havia, o padre havia comentado com o padre mais velho que ele queria ser sepultado lá, porque a irmã estava sepultada lá. Aí então, na hora de sair, eles furam os pneus da Kombi, o padre dele não saiu. O corpo dele não saiu. Ele deveria da polícia para. Só que aí ele vai para Pará de Minas, para a Leandreira, e ele é sepultado lá à noite, no dia 21. Aliás, no dia 22 ele é sepultado. Então, o processo começou depois, em 2008. Eu fui nomeado consulador em 2008. 2011, a gente recebeu do Vaticano a permissão para estudar. Em 2016, nós fizemos a exumação do corpo. O corpo do santo não pode ficar sem tempo. Nós estamos dentro da igreja, de dentro do céu mental. Isso foi, né? Isso, como todo o processo, foi mandado um livro para a causa, né? Chama Posício. Por isso que foi declarado verdade. Existia esse documento que estava na mão, nós apresentamos aos caras. O Posício e ele foi declarado agora 14 de março desse ano. Então, essa é a trajetória do Padre Belo, e mais um pouquinho da trajetória do processo. Então, é esse